Não é quando vai o pastor. Sim. É quando vai o alinhado. Exatamente. Entendeu? Alinhado. Porque quando você usa o pastor, você coloca uma responsabilidade nele. A hora que ele falhar, entendeu? Então, Entendi. que ele estiver desalinhado... Você está convidado para ir na próxima viagem. A hora que estiver desalinhado, entende? Porque o que a Bíblia faz, e isso é muito legal. Se olhar para a Bíblia, ela mostrar o erro dos caras que andavam com Deus. Certo? Davi, você vai olhar Salomão, você vai olhar Jacó. Todos erraram, quase todos. Basicamente todos. Todos. Dos erros mais leves aos mais pesados. O segredo... Vamos lá. Judas cometeu um erro, sim. Sim. Pedro cometeu um erro. Sim. Judas vendeu Jesus. Pedro negou Jesus. 3 vezes. Numa escala de valores, o que Pedro fez foi muito maior. Porque Jesus morava na casa dele. O nível de intimidade entre Pedro e Jesus era muito maior do que o de Judas. Que vendeu Jesus. Que vendeu Jesus. Qual é a diferença de Pedro para Jesus? Ficou escuro para os dois. Lembra quando eu falei no começo? Sim. Escureceu para Judas, escureceu para Pedro. O que Judas não tinha de noite? Governo. Tá. O que Pedro tinha de noite. Certo? O mesmo Jesus que perdoou Pedro, perdoaria Judas. Você pode encontrar textos bíblicos falando sérias coisas a respeito daquele que o negaria. Meu irmão, mas Deus quebraria qualquer protocolo desse tipo para perdoar um que está arrependido. Tá certo? Então, a linha dessa história é vida com Deus, Celso. Vida com Deus. Vida com Deus. Alinha essas 3 áreas, por isso que você falou. Se tem coisa material, emocional e espiritual no ambiente, certo? Já era. Levou isso para sua casa, virou paraíso, irmão. Virou Éden. Que maravilha. Que maravilha. Minha casa está ficando muito boa. Sempre foi muito boa, sempre tive paz em casa, mas está cada vez melhor, graças a Deus. Pode ser verdade. O pastor Cláudio Duarte se envolveu em polêmica com fiéis católicos e pediu desculpas na internet. Isso verdade, rapaz. Eu não sei se algum dia eu fui sábio, mas aquele dia eu levantei com a tolice tomando conta da minha vida. Certo? Eu fiz uma brincadeira que já tinha feito antes, certo? E não vou repetir ela aqui, não vou dizer claro o que eu disse. Não. Mas quando eu vi o que tinha dito, eu fui assim, bem injustiçado, mas eu fiz. Então eu acho o seguinte, o que eu fiz não foi tão grave, certo? Mas eu dei margem para as pessoas, né, se aproveitarem. É como se eu risquei a faísca e alguém jogou o combustível. Pronto. E aí eu fui pedir, até porque eu sempre fui muito respeitado pela comunidade católica. Respeitei muito, tenho padres que foram grandes referências para mim, certo? Hoje já não são, digo, foram porque não estão vivos, Sim. certo? Mas sempre respeitei muito. Mas aquele dia, rapaz, humorista terrível, né, irmão? Não, o humor é uma coisa. Eu te falei já quando nós nos encontramos aqui para tomar um cafezinho. Eu no meu programa ao vivo, eu tô cada dia mais preocupado, porque eu sou animador de auditório. Então, eu cresci em rádio fazendo humor, programas, e sempre com muitas tiradas e tal. Eu fico muito preocupado, porque qualquer hora eu vou ter que passar no RH da emissora. Porque uma piada que você manda ao vivo não tem como voltar. E às vezes o raciocínio é mais rápido e você sai aquilo e, encaixei mal essa. Já era. Fora o contexto, por exemplo, ontem me mostraram um vídeo meu de eu estava num evento fazendo, e aí eu estava explicando por que é que normalmente alguns homens procuram uma profissional do sexo. E minha proposta era mostrar de que ele não está interessado simplesmente no sexo, mas no empoderamento que ele tem naquele lugar. A mulher vai olhar para ele como um cara, ela vai fazer dele, entendeu? E minha proposta era... Então eu fiz uma brincadeira naquele ambiente, alguém isolou e colocou esse vídeo na internet, e eu já estou recebendo algumas críticas. Isso ontem? O vídeo não foi ontem, né? Que eu gravei. Ontem eu vi pela primeira vez esse vídeo. Já tomando volume. Eu sei que ele vai levar um pouquinho vai me trazer um pouquinho de desconforto. E a minha proposta era mostrar para as mulheres casadas que elas podem agradar o marido de uma forma muito intensa sem precisar fazer sexo com ele.
Esse era o meu propósito naquela ocasião. Era a conclusão do assunto. Mas não mostraram isso, não. Não mostraram. Às vezes, por exemplo, você está falando num ambiente e você troca, né? Você não fala mais em primeira pessoa, você está falando de você. Então você diz assim, não, porque eu falei para a mulher, olha, se você fizer isso, está errado. Se o meu marido fizesse isso, alguém foi lá e isolou o meu marido. Entende? Então, essa frase, o pastor Cláudio tem um marido, então, ele é casado. Então, tudo que você fala hoje, que é solto, que é conectado, as pessoas têm forma. Tira de contexto. E aí, meu irmão, se você não... Internet é o seguinte, meu irmão, não sabe brincar, não brinca. Eu comecei a fazer uns agradecimentos quando eu fiquei internado, então eu fazia do hospital. Estava lá com um aparelhinho de fundo falando muito obrigado pelas orações, tal, não sei o quê. Eu parei de fazer isso e dar notícias porque as pessoas pegam você no leito do hospital e põem lá, ele está morrendo, ele morreu, ele não sei o quê. Eu falei, mas por quê? Porque você forneceu material. É isso aí. Não de propósito, mas você fez um vídeo para esclarecer para as pessoas que você está bem. A sua mensagem é que você está bem, mas o cara usou aquele frame, aquela imagem, colocou ali. Eu falei, mas que absurdo. Ele está de olho nos números, né, Celso? Nos cliques. Nos cliques. Então ele coloca... qualquer coisa. Esse dia eu encontrei com a senhora, ela começou a chorar. Me abraçou, não falou nada. E chorando. E eu fiquei sem graça. Aí eu falei, o que houve? Um pastor... Está na internet que o senhor tinha morrido, o senhor não sabe a satisfação que... Então tem dia que eu levanto, eu divorciei. Arranjou um marido. Arranjei o marido. Tem de tudo.